Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu, mais uma vez, desejo que os irmãos estejam sendo encontrados com alegria, com grande esperança, em um futuro que está por vir, mas que depende daquilo que nós vivemos hoje, do que nós estamos vivendo hoje, do que nós estamos pensando hoje, do que é a nossa declaração hoje, do que nós estamos proclamando hoje. Se eu proclamo hoje que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele cuida de mim, que Ele me guarda em meio a toda adversidade, eu tenho esperança de um futuro. Agora, se agora nos dias de hoje eu já entro na murmuração, eu entro no descrédito da palavra, eu não fico firme na rocha que é Jesus Cristo, os ventos e tempestades que ainda hão de vir, com certeza vão transformar essa minha casa, que está construída na areia, vai ser grande a ruína dela. Por outro lado, se eu construir a minha morada, o meu fundamento sobre o fundamento da fé, na rocha que é Jesus Cristo, firmemente eu vou passar por essa tempestade e por outras que virão ainda. Amém, irmãos? Eu espero que hoje esteja sendo o último vídeo, que está sendo gravado como culto, sendo transmitido para as pessoas em suas casas. Eu acredito que já no próximo final de semana, nós vamos estar aí, como a maioria das outras congregações já estão fazendo, já abriram os templos, se adequaram ao que o município está pedindo, para poder ter as suas reuniões no local mesmo de encontro. Então, acredito que hoje seja o último culto sendo gravado dessa maneira. Acredito que nós vamos continuar gravando cultos para transmitir na internet, sim, mas que o culto será realizado dentro das paredes da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica e vamos dar continuidade ao nosso culto, à palavra e o nosso culto ao Senhor. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, um livro que para muitos é apenas um livro, mas para você que crê, para você que entregou a sua vida a Jesus, essa é a boca de Deus que agora está aberta para falar comigo e com você. Marcos, capítulo de número 10. Será que eu devo dizer que esse é um texto bem conhecido? Mas é um texto bem conhecido. Esse Marcos, capítulo número 10, a partir do verso de número 17, vai dizer assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, e é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós proclamamos que cremos nesta palavra, Senhor. Sabemos que essa palavra ela é viva e eficaz. Não, Senhor, porque algumas pessoas vão questionar o dia de hoje, mas porque através do poder dessa palavra, por um dia nós temos ouvido o que ela disse. Nós fomos tirados de situações terríveis, fomos tirados de lugares onde nós estávamos escravos, fomos tirados de situações que naquele momento nós não víamos saída e até acreditávamos que era o nosso fim, mas o poder dessa palavra nos resgatou, nos tirou da mão do inimigo, da escravidão, da morte e do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Hoje em Cristo somos novas criaturas, temos esperança
temos fé de dias melhores, porque assim o Senhor disse que eles haveriam, e nós cremos na tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor diz e o Senhor cumpre. Muitas coisas já se cumpriram nas nossas vidas, outras ainda estão por se cumprir, mas cremos que elas se cumprirão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, irmão. Que o Senhor Jesus esteja com você aí, você tenha plena convicção que o Senhor Jesus está com você aí aonde você está ouvindo essa mensagem, porque Ele está aqui comigo. Ele está aqui comigo, Ele está na palavra que foi proclamada, e creio que Ele estará com você, trazendo a você a revelação, né, para a sua vida. Creio que muitas coisas das quais eu vou falar aqui você já ouviu, né? Mas talvez no momento em que você ouviu, ela não serviu, ela não fez, né? Ela não fez nenhum sentido para você naquele momento. Talvez hoje, ouvindo novamente, essas palavras elas sejam poderosas para frutificar e fluir naquilo que você precisa nesse momento. Esse texto que nós lemos aqui, né, de Lucas, capítulo número 10, verso número 17, ele também está em Marcos, no capítulo número 19, verso número 16 em diante, e em Lucas, capítulo número 18, de 18 em diante. Ele está sendo retratado, ele está sendo repetido, né, por esses 3 discípulos de Jesus, né, 3 vezes, né, em 3 circunstâncias ele está sendo falado. Em uma, né, nessa que nós lemos, está falando de um homem, né? No livro de Lucas, salvo engano, está falando de um príncipe ou principal, e no livro de Marcos fala-se de no livro de Mateus fala de um jovem, né? Então nós vamos ver a mesma história retratada por 3 pessoas, 3 discípulos crentes da palavra de Jesus, que vão iniciar suas palavras, né, essa história, né, falando, se referindo à mesma pessoa, mas, né, por substantivos, ou vamos dizer assim, por situações diferentes. Um vai falar que é um homem, o outro vai dizer que é um jovem, e o outro vai dizer que é um príncipe, né? Ora, isso é muito importante, nós entendermos qual é o tipo de, né, na visão de cada um, qual é o tipo de pessoa que se aproximou de Jesus, né? Nós estamos falando que um homem se aproximou de Jesus, nós estamos falando que um jovem se aproximou de Jesus, nós estamos falando que um príncipe, ou seja, alguém que tinha status, posição, se aproximou de Jesus. Então essa mensagem, ela já inicia chamando a nossa atenção em que não importa se você é um homem mais velho, não importa se você é um jovem ainda, não importa se você é alguém que tem status e posição na sociedade, não importa quem você é. Cada um que o viu, o colocou dentro de um segmento. É um homem formado. Outros, talvez mais velhos, olharam para ele e disseram, ainda é um jovem. Outros olharam para ele e disseram, alguém importante na sociedade, alguém de nome, né? Alguém de status, de posição. Independente do meio que ele estava e da maneira que foi olhado para ele, nós estamos falando da mesma pessoa. Nós estamos falando da mesma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que em algum momento não se importou em ser um homem, não se importou se era jovem, ou não se importou da posição que tinha naquele momento, e entendeu que o que ele precisava era buscar Jesus. Nós estamos falando de uma pessoa jovem, adulto, ou alguém importante que sentiu um vazio dentro de si e necessitou buscar Jesus. Na juventude temos muitas coisas, mas ele sentiu que precisava de Jesus. Mais velhos e maduros, nos sentimos alguém que já tem resposta para todas as coisas, para muitas coisas. Alguém talvez já definido, né? Alguém já com seu celeiro estabelecido, alguém já com respostas, não tem mais as dúvidas da juventude, né? Certo, de que tem as respostas certas, mas que sentiu o vazio e precisou de Jesus. Alguém que tinha posição na sociedade, que já alcançou uma posição que muitos ainda galgavam e não conseguiam ter chegado, né? Alguém que já tinha, né,
alcançado uma posição em algum lugar, uma empresa, ou sei lá o que, né? Já tinha construído alguma coisa concreta que alguns ainda buscam, mas ele já tinha construído. E alguém que era visto por isso, mas que sentiu um vazio e precisou de Jesus. Então nós estamos vendo aí, não sei onde você se encaixa, se você se encaixa dentro da juventude, se você se encaixa já dentro de um posicionamento de algum adulto maduro, ou se você se encaixa em alguém que é visto pela sociedade, pelo status que você tem, pela posição que você alcançou, não sei. Em qual segmento você se encontra, não sei. A questão é que, independente, temos que ter o reconhecimento que essa pessoa teve, de buscar Jesus. Nós estamos vendo que a palavra está falando que Jesus está passando, né? Pondo-se a caminho. Jesus está passando, né, numa caminhada, está passando num caminho. Nós estamos vendo que essa pessoa correu ao encontro de Jesus. Eu quero que você hoje entenda que através dessa palavra Jesus está passando no lugar onde você está. Jesus está passando pela sua vida. Talvez você está passando pela vida, mas hoje Jesus está passando pela vida que você está passando. Entenda isso. Não é só você passando pela vida, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é só passando pela vida, mas de que maneira que a vida está passando por você. A vida precisa ser vivida. Tem muitas pessoas querendo ajuntar coisas para poder viver a vida, quando nós entendemos que nós temos uma vida para viver, independente das coisas. Então, independente das coisas, independente do que está acontecendo hoje, o Senhor te chama a viver, mas não viver como o mundo te chama a viver. Não viver da maneira e nas expectativas e nos fardos e nas coisas que o mundo traz para você viver, mas viver a vida em Cristo, porque Ele é a verdadeira vida e só nele há abundância. Então vivamos com Ele. Esse jovem, independente do que ele vai fazer depois, nesse momento ele está correndo ao encontro de Cristo. É alguém que nós estamos vendo que tem pressa de ter um encontro. É alguém que tem pressa de chegar em Cristo. Ora, Jesus está passando. Ele não simplesmente se levantou e foi caminhar, mas ele correu ao encontro de Cristo. É alguém que tem pressa de ter uma resposta para o vazio que tem dentro de si. E talvez você que está ouvindo essa mensagem agora, você tem um vazio, você sente um vazio dentro de você. Você sente que está faltando alguma coisa, tem um buraco dentro de você. E aí muitas pessoas fazem o quê? Muitas pessoas vão buscar tampar esse buraco, né, preencher esse vazio, né, nos vícios. Busca pela bebida e se embriaga, né? E aí tem aqueles momentos de euforia, tem aqueles momentos, né, de alegria, uma alegria momentânea, mas que é passageira. No outro dia não tem mais alegria, tem dor de cabeça, vômito e mais um punhado de problemas, né, decorrentes daquilo que se entregou. Outras pessoas, elas vão buscar preencher esse vazio, né, pelas drogas, e vão lá e faz a cabeça, enche a mente, né, suga o máximo que puder sugar, né, e vai para uma realidade alternativa, vai para uma outra dimensão, né, vai fazer isso daí para poder preencher aquele vazio. Mas a brisa vai passar, né, a brisa vai passar, a euforia, né, daquela dose, a euforia daquela carreira, a euforia daquela pedra vai passar. E aí precisa de quê? Precisa de mais. Vai sempre ficar procurando, né, a satisfação, né, da primeira tragada, a satisfação do primeiro gole, a satisfação, né, da primeira pedra, porque foi louco, foi muito doido, e eu preciso daquilo. E aí vai aumentando a dose, vai aumentando cada vez mais, né? Quando eu comecei a beber, eu bebia lá 1, 2 cervejas. Quando eu estava parando, quando eu parei de beber, quando Jesus chegou para mim, eu parei de beber. Eu estou falando da minha vida, eu estou falando da minha situação. Eu estava tomando lá, né, num dia, né, eu estava tomando ali 3 a 4 caixas de cerveja, fora as outras coisas, né? Isso ali num churrasquinho básico com os meus amigos, né? E eu não me orgulho dessas coisas. Isso era uma decadência que eu estava entrando. E as pessoas que me conheceram e sabem pela cirurgia que eu passei e viram os exames que eu tinha de como estava o meu fígado,
né? Só Jesus mesmo para fazer, e louvado seja Ele que Ele fez. Alguém que já não tinha mais o fígado, que estava quase chegando, né, numa situação hepática terrível, hoje tem um fígado perfeito. Mas essa é a minha história, esse é o meu testemunho. Esse era o meu vazio, que a bebida que eu me entregava me preenchia numa noite, mas no outro dia eu estava vazio e precisava de mais. Aonde Cristo chegou e preencheu, eu não tenho mais esse vazio. Eu não tenho mais esse vazio. Outras pessoas vão se entregar a compras, vai para o shopping e um cartão de crédito que não tem limite, mas o dinheiro que tem na conta tem limite, mas o cartão não tem limite, e se entrega. E esse cartão sem limite, ele se torna ilimitado mesmo, porque o desejo de consumir também é limitado da pessoa, mas não preenche. Amanhã precisa estar lá de novo, semana que vem precisa estar lá de novo. A hora que compra e pega as sacolas, nossa, se sente rico, milionário e poderoso. Mas chega em casa, coloca os sapatos na sapateira, coloca as roupas no armário, né? E aí o vazio veio de novo. Não adianta. Esse vazio que você tem dentro de você, que você está procurando preencher ele através de consumo, né, de vícios, ou até mesmo através do sentimento por pessoas ou de pessoas, ele jamais vai ser preenchido. Entenda que que nós somos como se fossem aqueles brinquedos pedagógicos que as crianças têm. Sabe, você compra aquele brinquedinho pedagógico lá, e aí no lugar tem um quadradinho, no outro tem um redondinho, né, um círculo, no outro tem uma estrelinha, no outro tem um triângulo, sabe? E aí a criança precisa procurar ali no baldinho aquelas pecinhas, né, e colocar a pecinha certinho ali para ela cair e entrar ali dentro, se encaixar ali dentro. Se você colocar o redondinho no quadradinho, não entra. O quadradinho no redondinho não entra. A estrelinha no triângulo, o triângulo na estrela não entra. Porque precisa ser a peça certa. Existe uma peça específica para cada espaço. É o que eu estou querendo dizer. Nós somos esse brinquedo pedagógico, né? E o Senhor é a peça que está faltando para preencher esse vazio. Esse vazio, ele tem um formato específico. Esse vazio tem um formato, talvez o formato de uma cruz, e ele só vai ser preenchido pela obra de Cristo, pelo próprio Cristo sendo colocado nesse vazio. Não vai ter um espaço para mais nada, e você não vai sentir um vazio e necessidade por mais nada, porque Cristo chegou e ele preenche isso. E eu quero que você tenha a atitude desse homem, desse jovem, desse príncipe que teve pressa de conhecer Cristo. Tenha pressa de colocar Cristo nesse vazio hoje. Tenha pressa de colocar Cristo na tua vida hoje. E viva uma vida diferente daquela que você tem vivido. É isso que nós precisamos. Olha, ele vai correr para Jesus. Pressa. Ei, meu irmão, minha irmã, se apressa a entregar a tua vida. Entende uma coisa, faz uma análise agora da vida que você tem vivido até hoje, sem Cristo na tua vida, e vê o que você tem passado. Vê o sofrimento que você tem passado. Eu não estou dizendo que a vida com Cristo não vai ter sofrimento, mas eu estou querendo dizer que quem tem sofrimento com Cristo tem esperança com Ele. Quando muitas pessoas no sofrimento que está passando hoje, sem Cristo, perderam a esperança e estão quase querendo tirar suas vidas. Quando não, muitos estão tirando sua vida nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Por quê? Porque não entregaram a vida para Cristo. Não chegue a esse ponto. É dia de decisão. Todo dia é dia de decisão. Ah, mas já escutei essa mensagem ontem, já escutei essa mensagem semana passada, já escutei essa mesma história há muito tempo. Escutou, mas não entregou a vida. Está escutando hoje, a oportunidade de entregar hoje. Mais uma vez Cristo está passando. Corra na direção dele. Tenha pressa de entregar a tua vida hoje. Olha só, está dizendo, ele vai fazer uma pergunta, o qual se ajoelhou. Alguém que, está diante do Senhor e está se dobrando. É alguém que é jovem. É vergonhoso, para eu dizer para as pessoas que eu sou cristão. É vergonhoso para um jovem dizer que vai na igreja, porque o lance é ir nas baladas, o lance é ir nas saidinhas, o lance é fazer, dar os rolezinhos. É vergonhoso dizer que vai na igreja. Mas esse jovem está se dobrando diante de Jesus.
Ah, é um homem maduro, é um homem muito sério, é um homem muito firme, é um homem muito sistemático, é bruto. Ah, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo. Se me conheceu desse jeito, eu sou assim mesmo. Mas é um homem que está se dobrando diante de Jesus. Ah, é um homem muito importante, ele é muito poderoso. Mas esse aqui que é poderoso está entendendo que tem um mais poderoso do que ele. Ele pode até ter algum poder e algum reconhecimento nessa terra, mas ele está diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e que é o Senhor de toda a terra. Entenda isso. Ele está entendendo isso, está se dobrando. Eu não quero saber quem você é, eu não quero saber que posição que você tem, eu não quero saber qual que é o teu reconhecimento nessa terra, eu não quero saber se você é jovem, se você é velho. A questão é que quando Cristo está passando, o que tem que fazer é se dobrar diante da sua majestade e entender que Ele é e que nós não somos nada sem Ele. Alabacomandas tebiandarai. É isso que esse jovem está entendendo. E nesse apressar, e nesse se dobrar, e no se lançar aos pés de Jesus, ele vai fazer ele vai fazer uma pergunta, talvez a pergunta mais importante de todas. Ele vai fazer a pergunta: mestre, oh meu Deus, olha só, bom mestre, não é só mestre, né? Bom mestre, porque Deus é bom, Deus é bom, e coloca isso na tua cabeça: Deus é bom. Ah, mas se Deus é bom, por que eu estou passando nisso? Meu querido, se você começar a analisar, não coloca Deus na equação não coloca a bondade de Deus em xeque. Faça uma análise da tua vida e das escolhas que você fez. Faça uma análise do caminho que você tomou lá atrás, para onde você entrou, com quem você falou, com quem você se relacionou, as escolhas que você fez, e você vai entender por que você passa pelo que você passa hoje, e você vai entender que a culpa não é de Cristo, é uma questão simples de semeadura e agora de colheita. Entende? Cristo continua sendo bom, Deus continua sendo bom. Nós que somos maus e fazemos más escolhas e pedimos mal, estamos passando exatamente o que estamos passando, justamente, e eu digo justamente, por causa das escolhas que fizemos anteriormente. Ah, mas eu sou crente, mas eu sou cristão, mas eu ando no caminho do Senhor. Tá bom, mas você nem sempre foi, e nem sempre nós agimos em justiça. Coisas que nós estamos colhendo hoje são da nossa semeadura, talvez de muito tempo. Deus é justo, você semeou, você tem que colher. Chegou o tempo de colher, não interessa quem você é, você vai colher. Eu também sou um servo do Senhor e hoje sigo o caminho do Senhor, mas existem coisas que eu colho hoje por causa de semeaduras que eu fiz no passado. Tem semeaduras que eu fiz até há pouco tempo, e ainda eu vou colher muita coisa disso aí. Entende isso? Deus não tem nada a ver com isso. É a justiça de Deus, né, operando. Ele é justo, Ele é bom. Bom mestre, o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ei, presta bastante atenção nessa pergunta. Presta bastante atenção nessa pergunta. É verdade que muito da sabedoria está em saber responder as coisas, né? Mas talvez mais importante do que conseguir respostas é saber fazer a pergunta certa, é fazer a pergunta importante, é fazer a pergunta talvez mais do que importante, a mais importante, a mais prioritária. É alguém que tem talvez os deleites da juventude nessa terra, ou talvez tenha a segurança da maturidade sendo homem, ou talvez tenha a segurança, né, do dinheiro, dos bens materiais pela posição que tem. É alguém, mas que está preocupado com a sua pergunta nesse momento, está preocupado com o quê? Com a vida depois dessa terra, está preocupado com a vida eterna. É alguém que sabe que não deve esperar somente nessa vida. Como Paulo diz, se eu espero de Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável entre os homens, né? Essa vida, na verdade, ela é como espuma, ela é como uma neblina, né?
Ela é como, né, uma planta, que ela nasce e depois ela seca. É como a neblina, que se forma, fica densa e pesada, mas depois ela se dissipa. Entende? Passa. A nossa vida passa. A nossa vida é curta diante de uma eternidade com Cristo. Então ele está dizendo, nessa vida curta eu já alcancei muitas coisas, eu sou muita coisa diante de muitas pessoas. Eu tenho reconhecimento diante de muitas pessoas. Mas há uma vida depois disso. Há uma vida eterna. E o que eu preciso fazer para que eu possa herdar, para que eu possa entrar lá, para que eu possa não ficar de fora, para que quando chamado eu possa ir, eu possa estar junto, eu não fico pro lado de fora, para que Cristo retornando, Cristo voltando, eu seja arrebatado com a igreja, eu seja levado, eu não fique, né? Alguém que, com a sua pergunta, eu não estou dizendo com a atitude que ele vai ter depois, mas estou dizendo com a sua pergunta, nesse momento, é alguém que está dando todas as indicações, está fazendo a pergunta correta, está tendo a atitude correta, né? Está tendo reconhecimento de quem Jesus é, está fazendo o que precisa fazer, se dobrando, se humilhando na presença dele, fazendo a pergunta correta. Eu e você precisamos ter pressa de estar com ele, precisamos nos dobrar, nos humilhar, entender que o poder de fazer e de entregar a herança está nas mãos dele, né? E de que nós, independente de como nos olham, independente do testemunho que dão sobre nós, reconhecer que não somos nada e precisamos da resposta que está com ele. Precisamos. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Entende? Você já pensou o que é que você está buscando? Você já perguntou se você não é um jovem que está se entregando aí? Você que está ouvindo aí, jovem, está se entregando às farras, está se entregando às festas, está se entregando aos deleites, é natural. Muitas vezes um jovem está ouvindo aquilo que eu estou falando e está achando que eu nasci com 40 anos. Acha que eu nasci velho. Né? E vai criticar. Você não sabe o que eu estou falando, você não sabe que não sei o quê. Ah, você, velho, eu não nasci velho. Eu não nasci velho. Tá? Eu já tive a idade que você teve e já passei por outras situações. Talvez passei por situações até que você nunca passou e nunca vai passar. Talvez você passe por algumas que eu jamais passei, é verdade. São tempos diferentes, mas jovem é jovem, hormônio é hormônio, juventude é juventude. Onde a gente acha que sabe mais do que os nossos pais, sabe mais do que todo mundo, que a gente, né? E nada mais importa. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando fala sobre os amigos, não, mas ele é meu amigo, mas é meus amigos. Você não sabe o que você está falando, né? Não honra os pais, né? Não ouve os líderes, não ouve, né? É os amigos. É os amigos e aquilo que pensa. Entende? Jovem, entende, a tua juventude também passa, sabe? Passa tudo. Passa tudo. Talvez seja uma pessoa, né, madura. E já acha que o jeito que você age é o jeito certo, não precisa de mais nada, não precisa de religião, não precisa de igreja, não precisa de gente, não precisa de ninguém. Você sabe o que faz, não precisa de conselho, não precisa de ninguém te auxiliando, não precisa. Sabe? Eu gosto que as pessoas dizem assim, ah, mas ele era Jesus, e Jesus era Jesus, é verdade. Jesus era Jesus, podia fazer uma obra sozinho, mas ele veio e ele escolheu pessoas para caminhar com ele, para fazer a obra com ele, deu ordem para fazer, e mandou fazer, e continuar fazendo. Ele não fez sozinho. Ele mesmo dizendo, tenho todo poder e autoridade, mas esse poder e autoridade eu dou para que vão e façam. Entende? Precisamos de pessoas. Precisamos incentivar pessoas, motivar pessoas, e somos motivados e incentivados por pessoas. Ah, o pastor Luciano está fazendo uma obra. Não estou fazendo uma obra, a obra é de Cristo. Ele só me escolheu como mais um dos muitos escolhidos. Só mais um. Irmão, eu não tenho nada de especial, só sou mais um. Tem um monte de outros irmãos meus, pastores, que se acham a última Coca-Cola do deserto, a última
bolacha do pacote, a bala que matou o Kennedy se acha. Kennedy, né? Acha, mas não é. Eles não são, eu não sou, mas se você quiser continuar pensando que você é, você pode continuar pensando que você é. Eu sei que eu não sou. Eu prefiro ficar com as palavras de Paulo, a dos meus amigos, tá, jovem? Que fica escutando demais os amigos. Meus amigos dizem, você é muito bom, você é muito... Não, é um elogio. Agora eu prefiro ficar com o Paulo que diz assim, eu sou, entre os pecadores, sou mais miserável entre todos os pecadores. Eu sei que tem gente do outro lado aí falando, você é o mais miserável mesmo. Eu fico, eu sou. Esse reconhecimento de que eu não sou e de que eu não mereço, talvez seja a minha passagem para chegar na vida eterna com Cristo. Porque se eu me exaltar e achar que eu sou alguma coisa, com certeza Ele me coloca de lado e é capaz de eu perder a minha passagem e ela ser dada para outro. Né? Vamos reconhecer que precisamos dEle. A resposta está com Ele. O que eu preciso fazer? Bom mestre, o que eu preciso fazer? Né? Ao reconhecimento, a interesse, a adoração, tudo que Ele está fazendo aqui. Né? Há uma necessidade de conseguir uma resposta. A questão não é a resposta em si. Agora vamos falar de resposta. Né? A questão não é a resposta em si. Porque aquilo que Jesus disse para ele, a resposta que Jesus disse para ele, na verdade, muitos pastores, pregadores, evangelistas, mestres, estão dando essas respostas nas suas homilias, nos seus sermões, nas suas pregações, nos seus aconselhamentos, nas suas conversas, com as pessoas, estão dando as respostas. As pessoas, elas vêm perguntar. Eu recebo todos os dias, e olha que eu conduzo poucas pessoas, vamos dizer assim, em vista de alguns amigos meus aí que ajudam centenas e até milhares de pessoas. Eu sou apenas um líder, de 50 pessoas, 100 pessoas no máximo, contando com as pessoas da internet aí. Eu até aconselho poucas pessoas, mas dessas poucas pessoas, muitas vêm à internet me fazer questionamentos, perguntas bíblicas, perguntas sobre coisas extra-bíblicas, sobre coisas que o mundo está trazendo e onde está na Bíblia, para a gente ir dando entendimento. Eu vou dando as respostas. A questão é que depois que as respostas são dadas, elas não são usadas de maneira sábia, para que isso gere vida, para que isso gere a abundância em suas vidas, para que isso gere uma transformação, para que isso seja algo que agregue e edifique nas suas vidas. Muitas vezes aquilo que eu dou o meu tempo, que eu dou de mais valioso, talvez, que a gente tem nos dias de hoje, que é o tempo. E o tempo, como o mundo diz, ele custa dinheiro. Mas eu paro os meus afazeres, de estar com a minha família, de mexer com os meus negócios, muitas vezes para dar uma resposta para a pessoa. E quero que você entenda, eu não te dei somente a resposta, mas eu te dei o meu tempo, eu te dei algo que tem valor nessa terra, eu te dei. Mas a pessoa, depois que ouve as respostas, ela despreza a resposta. Então ela desprezou o conhecimento e ela desprezou também algo de valor que eu ou outras pessoas deu para ela. Entende? Não soube dar valor, não soube dar crédito. Como Isaías vai dizer que não deu crédito à nossa pregação, Não deu crédito. Entende? E vão continuar com as suas vidas medíocres muitas vezes. São pessoas que querem respostas. Aí a resposta é diferente daquilo que ela esperava. Não vai colocar em prática. Vai continuar fazendo a mesma coisa, querendo uma resposta diferente. Sabe? Se eu misturar sal e água, eu vou ter salmoura. Não adianta, que não vai sair suco de laranja nunca. Não vai sair. Não adianta. As pessoas estão querendo usar as mesmas fórmulas antigas, que mantiveram elas na decadência até hoje. Elas vão manter a mesma fórmula, vão querer respostas diferentes com a mesma fórmula. Quando eu estou dando uma fórmula, uma resposta de algo diferente para a transformação, e elas vão desprezar, que é o que esse jovem vai fazer com a resposta que Cristo está dando para ele. Cristo vai questionar: por que você me chama bom? Se bom há um só, Vai ver em outro texto, que é o nosso Pai que está no céu, que é Deus.
que é Deus. Questionando a questão da revelação que ele está tendo. Porque se ele está se dobrando e está chamando Jesus de bom, ele está em reconhecimento que Jesus realmente é o Cristo, o Filho de Deus, ou o próprio Deus nessa terra. Ele está tendo essa revelação. Então Jesus está dizendo, por que me diz bom? Só pode dizer isso, né, quem teve a revelação, e ele teve. Aí Jesus vai começar a fazer um questionamento. Já que você sabe isso, e que você está agindo dessa maneira e fazendo uma pergunta, eu vou dizer algo para você. Conhece os mandamentos. Se está reconhecendo isso, se está agindo dessa maneira, é porque conhece os mandamentos. E Jesus vai dizer aqui, conhece os mandamentos, né? Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus está dando aqui. Esses aqui são todos os mandamentos? Não são. Isso aqui são os mandamentos. Nós podemos dizer que os mandamentos, apesar de serem 10, eles estão divididos em mandamentos que adoram a Deus e em mandamentos de relacionamento com as pessoas. Jesus falou aqui justamente os mandamentos de relacionamento com as pessoas, de atitudes, né, para com os relacionamentos pessoais, não atitudes do relacionamento pessoal e espiritual para com Deus. Entende? E está dizendo. Só que Jesus vai dizer, conheces? E ele vai dizer, tudo isso eu fiz, tudo isso eu pratico. Ou seja, naquilo que eu tenho que praticar com as pessoas, no relacionamento que eu tenho que ter com as pessoas, eu não falho, eu faço tudo. Eu não cobiço a mulher de ninguém, eu não quero nada que é dos outros, eu compro e eu pago, eu não falo mal da vida dos outros, não faço fofoca, não faço leve trás. Ele está dizendo isso, não faço nada disso. Olha que maravilha isso. Isso já é grande coisa. Eu queria que os crentes da nossa igreja e de outros lugares agissem da mesma coisa, comprasse, pagasse, falasse, cumprisse, né? E agisse das outras maneiras. E quando eu estou dizendo os crentes da nossa igreja, eu estou colocando eu também. Eu também tenho que fazer as mesmas coisas, e falho nessas coisas também. Mas nós estamos diante de um homem que ele está dando testemunho diante de Cristo, e Cristo está aceitando o testemunho dele. Cristo está aceitando quando ele está dizendo, todas essas coisas tenho feito. Cristo está dizendo para ele, né? Ele está dizendo aqui. Ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Olha só, isso é maravilhoso. Nós estamos diante de um crente que é, né, um exemplo para outros crentes. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Porque Jesus nos conhece não somente a casca, jovem, homem ou príncipe, né, com status que nós mostramos para as pessoas. Ele não conhece só eles. Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse, falta-te uma coisa. Porque você pode mostrar para o homem o que você quiser e agir com o homem da maneira que for, da melhor maneira. Mas Jesus nos conhece intimamente e sabe exatamente o que nos falta. A questão muitas vezes para mim e para você não é a questão do que nós estamos fazendo, mas é a questão do que nós não estamos fazendo. A questão não é a obra que nós fazemos, mas naquela que nós somos negligentes, aquela que nós não fazemos. Entende? Nós seremos cobrados pelas palavras que saíram da nossa boca, mas por aquelas que nós também deixamos de falar. Nós seremos cobrados não somente pela obra que fizemos, mas por aquelas que nós fechamos os nossos olhos e não fizemos, né? E ele está dizendo aqui, falta-te uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha só. Ou seja, ainda você não tem um tesouro no céu. Você não tem um tesouro no céu. Você precisa fazer alguma coisa para ter. Aí então terás um tesouro no céu. Ponto e vírgula. Há uma pausa aqui, mas continua a história. Ele vai dizer, e vem e segue-me. Olha só. Jesus está aceitando o testemunho dele de que ele faz todas aquelas coisas. Mas Jesus está mostrando para ele que tem algo que ele não faz. Jesus está dizendo, muito bem por tudo que você faz. Mas Jesus está dizendo, você está falhando em alguma coisa. Ele está querendo dizer que ele precisa de alguma coisa para ter a vida eterna. E que esse algo não é somente se dobrar diante de Jesus e fazer uma pergunta para ele, mas é ouvir a resposta da pergunta dele
permanecer dobrado, ou seja, aceitando essa resposta dele e seguindo. Jesus não quer só alguém que venha até ele. Você um dia veio até Jesus, foi até os pés dele e se dobrou, mas você continua seguindo? Ou você se levantou com a resposta do que ele te deu e foi embora entristecido? Sabe, aqui ele está dizendo para esse jovem: vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e vem me seguir. Ele está dizendo: você é muito rico, porque vai dizer que o jovem, ele se entristeceu quando Jesus disse isso, e foi embora, porque era muito rico. A Bíblia vai dizer, porque era muito rico, ele se entristeceu. Ou seja, ele queria o que Jesus tinha para ele, mas não queria se desfazer daquilo que ele tinha conseguido no mundo. Ele queria carregar o fardo de Jesus, seguir Jesus, mas queria levar as coisas desse mundo atrás, queria levar as coisas que ele adquiriu nesse mundo atrás. E Jesus estava dizendo que aquilo era um fardo muito grande. Jesus estava dizendo que aquilo era muita coisa para ele poder conduzir entre o seguir Jesus e administrar aquelas coisas. Jesus está dizendo para ele que ele estava mostrando para ele: olha, você consegue se relacionar com todas as coisas entre os homens dessa terra, mas você não consegue se relacionar com as coisas e com Deus. Lembra que eu disse que ele falou sobre a parte dos mandamentos com relacionamento humano, mas não falou com as partes dos mandamentos com relação a Deus? Que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não fará para ti esculturas, imagens, tudo mais, né? Guardará o dia de sábado, honrará, entende? Todas essas coisas, Jesus não falou disso. Jesus está mostrando: você cumpre todos esses mandamentos, mas na verdade você falha tanto que você não cumpre o primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus revelou nessa conversa, quando diz para ele: vai e vende tudo. Jesus não está querendo dizer que está preocupado com os pobres. Você vê no livro de João, capítulo número 11, né, o capítulo número 12, quando aquele nardo é descido sobre a cabeça de Jesus, e ali os discípulos vão falar: devia ter vendido por 200 dinheiros e devia ter dado dinheiro aos pobres, né? Jesus está dizendo: os pobres sempre estarão convosco, sempre vai ter pobre nessa terra, sempre vai ter. Não é essa a questão, não é isso. O Senhor não veio para nos enriquecer de dinheiro, Ele veio para nos enriquecer no Espírito. É isso primeiramente. Não estou condenando o rico e que você não deve ter dinheiro, de maneira alguma. Entende? O mal não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o dinheiro. Não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E Jesus revelou para ele que na verdade ele amava a riqueza que ele tinha. Que ele, se ele não amasse, não ia ter problema dele seguir Jesus com o dinheiro. Mas Jesus, conhecendo ele intimamente, sabendo do amor que ele tinha, Jesus disse a verdade para ele e mostrou essa verdade na cara dele. Você não tem coragem de vender o que tem para poder ter uma vida totalmente entregue a Deus. Você ama mais o teu dinheiro do que o próprio Deus. Tanto é que ele foi embora com as suas riquezas e ele não permaneceu diante daquele que ele reconheceu ser o Filho de Deus, que é aquele que ele se prostrou diante dele e que deu a resposta para que ele tivesse a vida eterna. Ele abriu mão da vida eterna para poder ter uma vida de regalo, né? E sem apertos nessa terra, como diz lá o Salmo de número 78. Entende? Por isso que o Senhor vai dizer para nós: não fica olhando para a riqueza do ímpio, para a prosperidade do ímpio. Por quê? Porque essas coisas vão passar. Porque é alguém que só está esperando algo nessa terra. É alguém que está colocando toda a sua força, toda a sua convicção, toda a sua confiança no bem material que tem. E não entrega a vida a Deus. Ao passo que pessoas que entregaram a vida a Deus, vamos colocar o rei Salomão, que não pediu bens materiais para Deus, mas pediu o que? Sabedoria para poder conduzir e decidir entre o povo de Deus. Ele disse: ainda tem entre o teu povo. Não foi nem para ele ser reconhecido, mas para que Deus fosse glorificado dentro daquilo. E o Senhor não apenas deu isso porque ele pediu bem, mas o enriqueceu de maneira que ninguém mais foi ou será rico como ele. Entende? Então o problema não é ser isso. O
Tanto é que no final disso aqui, Jesus vai dizer: mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entende? Ele vai dizer isso aí. É porque um rico não entra no reino de Deus? De maneira alguma. Nós vamos ver Jesus saindo dessa situação. Você vai ver Jesus passando pela lançadoria e vendo um publicano que é Levi ou Mateus, né? Dizendo que era o cobrador de impostos, ou seja, alguém que tinha uma concessão do governo romano para poder cobrar entre o seu povo e ser alguém de posição e ter dinheiro, deixando tudo e seguindo Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, Zaqueu, que era publicano e muito rico, né, como vai dizer, né, no livro de Lucas, capítulo número 19, salvo engano, vai dizer a história dele, né? Muitas pessoas estavam seguindo, mas nós vamos ver Zaqueu, que era muito rico, né, conhecido, buscando o que? Jesus. O outro que está entrando, o Senhor está dizendo, é alguém que estava perdido e agora foi achado. Entende? E ele vai abrir mão depois. Jesus não vai falar para ele, ó, paga os outros que você deve. Jesus não vai falar para ele, ó, você roubou os outros, não. Jesus vai dizer, hoje entrou salvação nessa casa. E ele mesmo, Zaqueu, vai dizer, se eu defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Ele decidiu, não foi Jesus que pediu. Foi ele que decidiu. Então entenda, Jesus só pediu isso para esse jovem, porque na verdade, esse jovem era dominado. E todo o amor que ele tinha não era por Deus, era amor pelo dinheiro. E olha que a palavra vai dizer assim, Jesus o amou. Quando Jesus, está dizendo, Jesus o amou e disse, ou seja, Jesus quando te ama, Jesus não vai falar assim, olha filho, eu te amo. Você não vai encontrar aí na Bíblia Jesus falando te amo para ninguém. Mas é inegável que Deus amou o mundo, ou que Jesus nos amou, que entregou a sua vida por nós. É o amor de Deus. Mas quando Ele ama, Ele fala a verdade. Por isso que muitas pessoas confundem a mensagem de Deus. Ah, pastor, você não tem amor pelas pessoas. O senhor fala, não, eu tenho que falar a verdade. A palavra do Senhor diz a verdade, então eu estou falando a verdade. Então olha, o que é que você está amando nessa terra? O que é que você está dando valor? Sabe, tem coisas aí que você preza muito. Você preza muito. E o Senhor está dizendo que você precisa abrir mão dessas coisas para poder seguir o Senhor de uma maneira correta. Tá? De uma maneira verdadeira. Você precisa tirar essas coisas, porque essas coisas que você acha que está te fazendo bem, na verdade está sendo um fardo pesado para você, que está impedindo você de seguir Cristo. Para outras pessoas, saíram entristecidas, deixaram o caminho de Deus, deixaram a igreja, deixaram a comunhão com os irmãos, não querem mais saber de religião, por quê? Porque ouviram uma mensagem onde Deus fala a verdade, não mente como muitos pregadores, né? O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai derramar, né? Mas quando, na verdade, a palavra do Senhor vai dizer, para me seguir, precisa negar-se a si mesmo, para me seguir, precisa tomar cruz. Ah, isso é difícil, ficou triste, vazou. Mais uma vez eu estou falando isso para você. Meu irmão, sabe o que está acontecendo comigo? E eu vou continuar pregando. A minha congregação, aquela que eu guio, ela está diminuindo a cada dia. Sabe por quê? Porque eu prego isso. E vou continuar pregando. E talvez tem gente que está ouvindo isso que eu estou falando hoje. Vai sair mais 2, 3. Vai embora entristecido com o que eu estou falando. Mas não tem jeito de seguir Cristo e levar essas coisas que você está querendo levar. Não tem. Tem que abrir mão. Você tem que parar de ficar ouvindo as besteiras que os outros estão falando. As conversas. É isso aqui que vale, é Bíblia, é palavra de Deus, é isso aqui. Quer a vida eterna? Se dobrou, veio correndo até Cristo, disse que entregou a vida, se dobrou, reconheceu que Ele é o bom mestre, que Ele é bom, que Ele tem a resposta para a tua vida eterna, depois dessa vida. Ele está dizendo que nessa vida, você tem que abrir mão de coisas que você não está querendo, mas você tem que abrir mão. Entende? Para poder voltar e seguir Ele direito. Você chegou até agora, está muito rico, tem muita coisa aí que você trouxe, fazendo a pergunta. Ele está falando que agora você vai ter que levantar, abrir mão dessas coisas que você sabe que você tem que ir lá consertar, perdoar, sabe, conversar com aquelas pessoas, sabe, perdoar as coisas que elas te fizeram, abrir mão, essas coisas. Você sabe o que você tem que fazer, você tem que ir lá, abrir mão dessas coisas.
sabe, desse teu orgulho, sabe, desse teu jeito, tem que abrir mão. Para quê? Para voltar e se dobrar para poder seguir Jesus de maneira verdadeira. Ele está te amando agora. Essa palavra que eu estou falando agora, parece que eu estou nervoso, mas é uma palavra de amor do Senhor. O Senhor está revelando para você justamente o que você precisa fazer, o que você precisa abrir mão. Essas coisas que você tem carregado até agora como muito importante, valioso, precioso, que te torna esse jovem popular, esse senhor de respeito, ou essa pessoa famosa e reconhecida na sociedade, Jesus está dizendo, você não pode levar tudo isso caminhando comigo. Você vai ser alguém que as pessoas não vão ter uma confusão se você é jovem, se você é adulto ou se você é reconhecido. Vão olhar você de uma única maneira, como um seguidor de Cristo. Vão olhar para você e não vão dizer jovem, homem ou príncipe. Não. Vão dizer, olha lá, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É assim que nós vamos ser. Sabe por quê? Porque não vai ter nenhum fardo, nenhum outro rótulo nos acompanhando, mas eles vão ver que nós estamos acompanhando, seguindo Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Ore comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, é sempre no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós viemos, Senhor Deus, agradecer por esta oportunidade. Hoje, Senhor, nós vimos que em algum momento nós corremos para a Tua direção, nós nos lançamos aos Teus pés e nós perguntamos ao Senhor o que era necessário. E o Senhor mostrou que nós precisávamos entregar a nossa vida. Naquele momento nós entregamos a nossa vida, naquele momento nós dissemos que nós íamos caminhar com o Senhor, mas passou o tempo, nós deixamos a caminhar. Passou o tempo, Senhor, aquilo que nós tínhamos ajuntado, aquilo que nós julgamos importante nessa terra, nós tomamos isso e queremos carregar, arrastar isso na caminhada com o Senhor. E o Senhor está nos dizendo hoje que nós precisamos abrir mão. Nós precisamos largar isso para trás. Não tem como seguir o Senhor verdadeiramente carregando todas essas coisas do passado, carregando todas essas coisas que são importantes nessa terra, mas não são prioridades para que seja alcançado o Teu reino. Então hoje, Senhor, nós venhamos realmente nos despedir de todas essas coisas, entendendo que a nossa juventude passa, nosso reconhecimento como homens e mulheres nessa terra passa, os nossos cargos e posições e status nessa terra passam, mas que a vida eterna ela chega. E como nós vamos nos apresentar? Teremos um tesouro já no céu, porque abrimos mão das coisas nessa terra. Que hoje nós possamos negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e verdadeiramente seguir o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por estar na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por estar na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que ouve essa mensagem. Obrigado, Senhor Jesus. Estende a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dos nossos familiares e amigos. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Amém, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Até domingo.